Graça e paz, meus irmãos e irmãs, começando formalmente e oficialmente mais uma das nossas abençoadas aulas, e a gente quer louvar a Deus pela presença de cada um de vocês, louvar a Deus porque vocês estão aqui, nós estamos juntos, e é um privilégio podermos servir ao nosso Deus, né? Glória a Deus pela vida de cada irmão e irmã. Hoje estamos começando a nossa 10ª e última aula do Conecta 2025 Tadel, onde estamos aprendendo para sermos líderes de excelência e liderarmos células para a glória do Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, queremos com alegria acolher a nossa professora convidada hoje, a reverenda Sara Hella, lá de Cuiabá, e falar da alegria de podermos estar juntos, né? Glória a Deus por isso. Nós vamos orar, e eu quero passar a palavra para a pastora, para dar as boas-vindas para a pastora Sara também, pastora Rose, que é sua convidada, é nossa convidada, mas através da pastora, orar por nós e a gente assim começa oficialmente a nossa aula. Amém. Graça e paz, queridos. Como o pastor mencionou, para nós é uma alegria estarmos com vocês, porque não há nada mais gratificante para um pastor e uma pastora do que corações abertos, corações entregues, pessoas desejando cuidar de pessoas. Então, isso nos alegra demais. Então, cada rostinho, cada um de vocês é muito especial para nós, e esse tempo tem sido muito especial para nós. Então, eu recebo aqui também com muita alegria a minha amiga, pastora Sara, com quem eu também tenho aprendido muitas coisas, tenho caminhado junto, mesmo com um fuso horário de 1 hora aí de diferença, mas o Senhor tem nos sustentado e feito dessa amizade o grande crescimento em nossas vidas. Oremos então por esse tempo. Se você puder aí no seu cantinho mesmo, o jeito que você está, feche seus olhos, eleve seu coração ao Senhor. Peça para que Ele fale contigo hoje de uma maneira diferente. Comece a gerar expectativa no seu coração do que o Senhor pode fazer nessa noite. É uma aula EAD, é online, mas o Senhor também está e habita neste lugar. É uma ferramenta que o Senhor nos deu. Pai querido, nós te adoramos nessa noite e glorificamos o teu nome, sabendo, ó Deus, que o Senhor é Deus, e é o Deus das nossas vidas, é o Deus da nossa salvação, Pai. Nós te agradecemos porque em ti, Senhor, nós somos curados, somos transformados, somos resgatados, ó Pai, e te louvamos, ó Deus, porque o Senhor nos chama a servir, nos chama, Senhor, a exercer os nossos dons, os nossos talentos, e aquilo, ó Pai, que nós não temos, o Senhor nos capacita, o Senhor derrama sobre nós. E, Pai querido, nós apresentamos essa noite a Ti, Pai, esta aula, que seja uma aula, Senhor, transformadora em nossas vidas, que possamos, ó Pai, sair daqui hoje, Deus, com o coração aberto, com o coração entregue, com o coração disposto a viver uma vida de oração, uma vida de intercessão, Senhor, que sejamos, ó Deus, revestidos, ó Deus, e capacitados pelo Teu Espírito, ó Deus, para viver o Teu propósito sobre nós. E de uma forma muito especial também agradecemos hoje pela vida da Débora, pela aniversariante dessa noite, pela vida do Edu, que também fez aniversário, mas está em célula hoje. Abençoa, Pai, os teus filhos com toda sorte de bênção, ó Deus. Obrigada, Senhor, porque a Débora hoje escolheu estar aqui conosco, Pai. E nós te pedimos, ó Deus, derrama sobre ela, Senhor, bênção sem medidas, ó Deus. Fortalece a tua filhinha, Pai. Toma no teu colo, Senhor, em nome de Jesus. Oramos pela pastora Sara. Pai, em nome de Jesus, usa a tua filha como o Senhor tem usado. Fortalece, sustenta. Oramos pelo Cássio, seu esposo, pela sua casa, pela sua igreja, por cada ovelhinha que ela cuida, Senhor. Guarda, Senhor, debaixo das tuas asas. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Amém? Graças a Deus. Ô, pastor, eu acho que eu consigo Amém. passar daqui também. Você abriu aí? Tenta abrir, vamos ver então. Abrir. Vamos ver quem consegue. Tá dando para me ouvir normal? Tá. Tá. Pastora Sara, se você quiser virar o celular, daí a sua tela fica maior para nós. Eu não sei se para você também. Deixa eu ver. Espera aí um pouquinho. Tá virando. Pronto. Deu, pareceu aí, pastor? Deu. A da pastora também virou isso?
Virou, tá, eu tô certinha aí? Porque eu não tô me vendo. Tá sim. Tá linda. Amém, Jesus. Boa noite a todos, a graça e a paz. É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer poder ministrar. E essa oficina que o Senhor trouxe para o meu coração e também para nós, é algo que eu estou colocando em prática, tenho visto resultados, e por isso que eu vou compartilhar com vocês um pouquinho, tá? Um pouquinho daquilo que Deus tem feito aqui em Cuiabá. Essa oficina, gente, ela é baseada num livro que chama O Bom Combate, do Magid Saab. O Magid é o líder de oração e de intercessão da Batista Central, do DNA, que é hoje a igreja referência no movimento celular para todos nós e principalmente para a igreja metodista. É a igreja do Paulo Mazzoni, e esse material foi de uma grande utilidade na minha vida aqui. E eu vou falar um pouquinho deles para vocês. Querida, pula esses slides aí do começo e vai ali naquele foguinho para mim. Ó o foguinho. No quarto slide. Ai, amiga. Qual foguinho? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. Mais? Passa? Sara, tem fogo não. Pastor, o seu não está passando. Não? Não, Ah, não tá agora parado. foi. Foi tudo agora. É. Ué. Deixa eu Será que voltar tá? lá. Aí pode pular essas fotos, que são minhas, geralmente para quem não me conhece. Essa aqui? Isso. Vencendo batalhas espirituais na célula através da oração. Queridos, quando a gente imagina sobre batalha espiritual, geralmente a gente tem a ideia de que é o quê? Que a gente vai colocar a mão na pessoa, que ela vai ficar endemoniada ou algo parecido, e nós vamos expulsar o demônio, e na sequência vivemos uma batalha espiritual. Porém, a batalha espiritual, ela é 24 horas travada nas nossas vidas. E como que a gente vence batalha espiritual? Igualzinho Jesus venceu. Através da palavra de Deus, através da oração, através do jejum, através da nossa obediência, através do nosso temor a Deus. Pode passar. Essa foto é exatamente como o reino espiritual funciona. E aqui eu coloquei que todo discípulo que caminha, né, com Jesus está em rota de colisão com o diabo. Ou seja, a partir do momento que você decidiu por Jesus Cristo na sua vida, nesse momento, você já se colocou no antagonismo com o diabo. E a gente vê vários lugares na Bíblia, na palavra de Deus, onde essa realidade ela é ressaltada, né? Através do antagonismo do bem e do mal. Então, tudo na Bíblia que a gente estuda, tudo que a gente lê, tudo que a gente vivencia, existe os dois lados, o bem e o mal. Existem linhas que dão mais poder para o bem. Existem linhas que dão mais poder para o mal. Porém, o bem e o mal estão atuando 24 horas. Qual é a diferença de um para o outro? A diferença é que Jesus sempre vence no final. O diabo já é derrotado, o inimigo já foi derrotado e nós sempre venceremos a batalha espiritual, se seguirmos a palavra de Deus, ok? Aqui eu citei alguns exemplos dos antagonismos que a gente vê na Bíblia. Por exemplo, o reino da luz, que é o reino de Jesus, contra o império das trevas, que é o príncipe das trevas, que é Satanás. A gente vê que Cristo
morreu por nós, deu a vida por nós. Cristo é vida. E a gente vê que combatendo com Cristo tem o anticristo. Ele vai ser revelado, o príncipe desse mundo, e vai ser destruído por Cristo. Nós vemos também a vida, que é Jesus, a morte, que é o pecado, ambos antagônicos. Nós vemos a verdade, que é de Jesus, e a mentira, que é de Satanás. Inclusive, a mentira é o único pecado que tem falha, né? É um pecado assim um pouco... Ele não tem diferença para Jesus, mas a gente costuma dizer que o pai da mentira é Satanás, como está na Bíblia, e a mentira tem pai, tá? E Jesus é o quê? Verdade, Jesus é caminho, Jesus é vida, Jesus é luz, Jesus é ressurreição. E o diabo é antagonista, o antônimo de tudo isso. E quando você se posiciona para ter uma célula, para ser um vice-líder, para frequentar uma célula, o que acontece através da sua vida? Segundo o Salmo 40, versículo 2, diz assim: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. O que Deus faz quando você encontra Cristo? Ele tira o seu pé do lodo, ele tira a sua vida da morte, ele tira a sua vida do lamaçal, igual nós falamos aí que Débora entregou a vida dela a Cristo. Jesus tirou a vida dela da morte, deu a vida dela, deu vida e vida em abundância para Débora, né? E o que é isso? É firmar os pés na rocha. A rocha é Jesus Cristo. Pastora, e o que isso tem a ver com célula? Para todas as pessoas que você convidar, que você levar, que você falar do amor de Jesus, você vai estar tirando ela de um lago horrível, de um lamaçal, de um charco de lodo e levando os pés dela para a rocha, que é Jesus. Então, quando você pensa em célula, quando você pensa em reunião de amigos, quando você pensa em chamar alguém para a célula, não se esqueça que você está tirando a vida de uma pessoa do lago, do charco do lodo e firmando os pés dessa pessoa na rocha. Ok? Pode passar, querida. Deu? Deu. Todas as vezes que nós nos colocamos para ter uma célula, nós precisamos ter a mesma visão que Paulo teve. Que foi o quê? Uma visão de conquista. Paulo, quando ele chegou em Corinto, querido, ali não existia crente, não existia igreja. Era uma cidade que tinha promiscuidade, tinha muita idolatria, tinha muitos contrastes sociais, né? E ele teve uma visão. E nessa visão, o Senhor falou para ele assim: não temas, tenho muita gente nessa cidade. Ou seja, não tenha medo, nessa cidade tem tanta gente para você falar do meu amor, que logo você vai estabelecer uma igreja nesse lugar. E da mesma maneira, queridos, Jesus está olhando para Goiânia agora. Jesus está olhando para a Igreja Metodista Central de Goiânia. Jesus está olhando para essa sala aqui e está dizendo para cada um de vocês: não temam, não temam, não temam. Tem muita gente em Goiânia para você ganhar para Cristo. A primeira coisa que você tem que ter, abrir a sua visão de conquista. Tem muita gente com medo da batalha espiritual, tem muita gente com medo de pregar, tem muita gente com medo de ter célula, tem muita gente com medo de ganhar alma para o Senhor, porque o inimigo se levanta, porque começam muitas lutas. Mas eu quero te dizer, o próprio Senhor falou para Paulo, não temas, e o próprio Senhor fala para você, não temas. E algo interessante que eu participei de um evento esses tempos aí atrás,
e eu ouvi um preletor falando o seguinte, que para mim foi uma, uma explicação tremenda, um exemplo tremendo que ele usou, que eu nunca mais vou esquecer. O preletor é o Abe Uber, não sei se vocês conhecem, e ele foi fazer missões na Amazônia. E ele conta que ele estava com o grupo dele na Amazônia, pregando, né, as boas novas de Cristo. E no que ele olha para o lado, tinha uma cobra gigantesca, daquelas grandes. Eu sempre confundo o nome, não sei se é cascavel ou sucuri. Só sei que era daquelas gigantescas. Sucuri. E todo mundo ficou apavorado, morrendo de medo, gritando. Inclusive o Abe Uber, ele falou, pronto, agora a cobra comeu a gente. Nisso o menininho saiu correndo, o menininho que estava na equipe dele, de missionários. E ele sentou na cobra. Aí, olhou para todo mundo, o menininho tinha 7 anos, ele falou o nome também, não me lembro. Ele mandou, e o menininho falou assim, seus tolos, a cobra já está morta. Porque eu vim um pouco antes com o meu pai, e eu já sabia que ela foi morta ontem por um pessoal que estava passando naquele local. Por que que ele contou isso? Porque o diabo já está morto, assim como essa cobra. O diabo, ele vem para te atemorizar, ele se levanta, ele tenta colocar os impedimentos, e a gente tem que nada mais, nada menos do que colocar ele no lugar que ele deve estar, no baixo dos nossos pés. Não há inferno que prevaleça sobre a sua célula. Não há inferno que prevaleça quando você decide por Cristo Jesus. E muitas coisas o diabo tem trabalhado para frustrar esse plano tremendo que é a célula. Por quê, gente? Porque a partir do momento que você aceitou Jesus, você se torna um ministro. Você, como um vice-líder, você não é mais uma pessoa que só aceitou Jesus. Não, você faz parte da grande comissão de Jesus, como vocês aprenderam lá atrás. Fazendo parte da grande comissão, você se torna o quê? Um ministro do evangelho. E a sua casa pode ser o quê? A igreja. A sua célula é a igreja. Então, você é capacitado nessa hora que você se torna um filho de Deus, que você abre sua casa ou que você se dispõe a estar evangelizando, ganhando almas para o Senhor. Você está sendo capacitado pela palavra de Deus que falou o seguinte, que você pode impor mãos e curar, expulsar demônios, pregar a palavra de Deus aos 4 cantos dessa terra. Deus deu esse poder para nós. Deus deu o poder para você de, em nome de Jesus, expulsar qualquer demônio. Mas muitas vezes a gente fala assim, vou ligar para a pastora Edinês, vou ligar para a pastora Rose, porque eu tenho medo que alguém fique endemoniado na célula. Eu quero dizer para você, não tenha medo, você é um profeta na sua cidade. Você é um profeta na sua célula. E sempre para o reino de Deus avançar, você vai passar por uma batalha. Por quê? Mais uma vez eu repito, porque célula tem sido a maneira mais frutífera e mais eficaz de levarmos o amor de Deus. Existirão pessoas que não entrarão na igreja, que você pode chamar e ela não virá para a igreja, mas ela virá para a sua casa. Ela virá para a sua célula. Existem pessoas que elas não vão participar do almoço do Dia das Mães na Igreja Metodista Central, mas ela vai tomar um cafezinho na sua casa. Existem pessoas que não vai no culto à noite, mas ela vai comer uma pizza com você na sua casa. É disso que nós estamos falando. Nós estamos expandindo, nós estamos saindo das 4 paredes da igreja para levar o evangelho de Cristo. Então, isso mexe com o inferno, tá? Isso mexe com toda a estrutura do inferno. Porque ele fica lá, como diz os assembleianos, né? Sapateando. E toda célula, qual que é o foco dela? É evangelístico, que é levar a salvação, que o diabo odeia. Tem o propósito de multiplicar,
porque a multiplicação é de Deus e o propósito das células é multiplicar salvação. Às vezes a gente acha assim, a igreja tem que estar cheia, a célula tem que estar cheia. Se essas pessoas não aceitarem a Cristo, de nada adianta. A célula, para mim, não multiplica, tá? E elas vão passar por uma etapa, que é a consolidação, que é o batismo, que é o crescimento, que é o treinamento e que é o discipulado. Que vocês aprenderam todas essas etapas aí, acredito, nas aulas, né? Nessas etapas, o diabo age. E é nessas etapas que eu vou ensinar vocês como que nós devemos agir. Amém, gente? Está dando para todo mundo ver? Está dando para todo mundo ouvir? Tudo ok? Tudo certinho, pastora. Bênção. Ok. Perfeito, Sara. Então, primeira coisa que nós fazemos, o convite. Na hora que a gente vai fazer o convite para não crentes, por quê? Porque célula é para não crente. O que você quer multiplicar? A salvação, o amor de Cristo, almas para o céu. Então, você vai fazer convite para não crente. A maioria já, de início, tem uma resistência. Né? Hoje não vai dar, hoje eu tenho que fazer não sei o quê, hoje eu vou não sei aonde. A resistência que já é natural na hora que você convida. Tem alguns que já falam diretamente, não vou. Já recusa direto. Não quero nem saber, não fala de célula para mim. Eu não gosto dessas coisas de crente, eu não gosto de ir para a igreja, não quero essas coisas, não. Tem outros que agem com indiferença. Ou seja, se der eu vou sim, pode deixar. Semana que vem eu vou. Semana que vem eu apareço lá. E nunca aparece. Tem outros que têm preconceito. O que eu vou fazer lá na casa desses crentes? Não vou não. E qual que é a nossa tendência? É desistir. Quando a gente começa a receber muita recusa, muita resistência, muito preconceito, muita indiferença, muitas desculpas, a nossa tendência é desanimar e desistir. Fala assim, peraí, ninguém vai para minha célula. Aí que eu digo para vocês que nós temos que fazer o quê? Amarrar as ações das trevas. Eu vou ler a passagem bíblica para vocês de Mateus 12, do 28 ao 29, que diz assim: Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou, como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Aqui, queridos, a gente vê que Jesus, ele declara que amarrou o valente, o inimigo, e tomou suas posses quando curou aquele endemoniado cego e mudo. Então, sempre antes de fazer convite para a célula, sempre, gente, sempre amarra e impede toda influência maligna sobre as vidas das pessoas que estamos convidando para as células. E é uma perseverança em oração. Por que eu estou falando isso? Além de eu ter aprendido isso, eu coloquei em prática. E é verdade. Sempre que eu vou fazer um convite, sempre que eu vou bater numa porta, sempre que eu vou fazer 4 pontos de salvação, uma casa de paz, enfim, sempre eu estou amarrando qualquer artimanha do valente. Tá? Por quê? Porque ele vem mesmo para destruir. Ele não deseja que você ganhe vidas para o Senhor. Nós também entendemos que nós temos que atuar nas circunstâncias. Como assim, pastor, atuar nas circunstâncias? A gente vê que Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, 37 e 39, eu vou ler também para vocês. Depois dessas referências estão todas anotadas, tá? Diz assim: Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança.
Amados, é impressionante quando a gente vai fazer convite. Ou chove, ou filho adoece, ou dá problema no trabalho, ou você fica doente. Já parou para perceber isso? Da mesma forma, quando Jesus foi ali com os discípulos para expulsar o demônio dos gadarenos, aconteceu isso. O vento se levantou, a tempestade veio para que eles não fossem até lá. E a gente vê que Jesus repreende o vento e manda o mar se acalmar. Aí eu te pergunto, o vento e o mar ouvem? Não ouvem. Mas Jesus repreendeu. Por quê? Porque essa situação, essa circunstância foi criada por demônio. Para quê? Para impedir a obra que Jesus tinha para fazer. Então, nós temos que orar e repreender as interferências de hostes malignas para que as circunstâncias não impeçam as pessoas de chegarem até a célula. Ok? Esse é a parte do convite. A segunda parte é a salvação do não crente. Como é que, gente, a gente sabe que a dádiva de Deus é a salvação, né? É a vida eterna. E nós sempre oramos o quê? Pela salvação de todos, pela salvação dos nossos familiares. Nós oramos para que todos possam conhecer a Cristo Jesus. E a gente vê aqui em 1 Timóteo 2, de 1 a 4, que diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Embora quando a gente depara com pessoas arredias, com pessoas autossuficientes, com o coração endurecido, com incrédulos, nós precisamos orar repreendendo toda cegueira emocional, toda cegueira espiritual. Nós temos que remover a cegueira espiritual dos incrédulos e repreender o controle de Satanás. Porque, gente, eles estão na escuridão. Eles estão no mundo. Eles estão naquele lugar de antagonismo a você. Você hoje conhece a salvação, mas os incrédulos não. E eles também não creem. Por quê? Porque existe uma venda nos olhos deles. Então, aqui, quando ele fala para remover a cegueira espiritual, a palavra diz assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem que é o Deus dessa terra? O diabo. Ele coloca a cegueira nos outros, naqueles que não creem. Então, todo mundo que não aceitou a Cristo Jesus, que não creu em Cristo Jesus, que não creu que ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, ela é cega. E é cego pelo o diabo. E ele vai tirando o entendimento. E como que ele faz isso? Vai apresentando ideologias mentirosas. Ele vai apresentando opiniões. Ele vai dizendo aí para jovens, juvenis, que eles podem escolher quem eles vão ser, que eles podem determinar o sexo deles. Entende? O diabo ele vem sorrateiramente trazendo mentiras, ideologias que parecem verdade. E aqueles que não creem acabam caindo. E isso a gente entende o quê? Que tem algo espiritual nisso aí. E quando você para lembrar que Paulo ficou cego. Não é verdade? Jesus não deixou Paulo cego? Eu acredito ali que o propósito de Deus foi mostrar a Paulo como ele era cego espiritualmente, porque ele perseguia a igreja. E depois que ele passou a servir a Deus, ele começou a enxergar, a ver a verdadeira vida, a verdadeira maravilha. Eu digo que eu vivi muitos anos cega.
né? Eu achava que as coisas desse mundo eram importantes na minha vida. Eu achava que me divertir, viver de prazeres momentâneos e mundanos era a maior alegria, que eu era uma pessoa feliz. Mas, na verdade, eu estava o quê? Cega. Eu estava com os olhos fechados. Então, a gente vê que quem também tem ídolos, os ídolos, né, imagens, a palavra de Deus fala que a gente fica parecido com aquilo que a gente crê. Então, muita gente fica cega, surda e muda conforme os ídolos de madeira. Por quê? Porque estão sobre uma influência satânica, sobre uma influência do diabo. A gente também tem que orar para quebrar a dureza de coração. Aqui a palavra diz assim: uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. A dureza de coração, querido, ela precisa ser quebrada e o Senhor tem o poder de abrir os corações. Então é muito melhor quando você vai chamar, quando você vai pregar, quando você vai preparar a célula, e você já vá preparando o ambiente do coração das pessoas que vão se achegar à sua célula. Daqueles que você convidou, daqueles que estão frequentando, daqueles que você conhece, que você deseja que esteja lá, você já vai orando, quebrando as hostes espirituais da maldade, tirando, quebrando toda a cegueira espiritual, preparando um ambiente de glória, orando no lugar onde você vai trazer as pessoas para receber a palavra do Senhor. Né? Olha aqui, é necessário termos ambientes nos quais a palavra pode ser ministrada. Não adianta a gente chegar, correr e preparar, sabe, naquela rapidez, prepara as cadeiras aí que está chegando. Aí vai chegar um grupo ali na sua casa, você vai receber tudo rápido. Não, amado, não é assim. Assim é um clube. Assim é um momento de comunhão que a gente vai ter, que não tem problema nenhum em ter. Mas quando se trata de célula, é salvação, é preparo, é cuidado. Então a gente ora pela salvação de todos. A gente pede para remove a cegueira espiritual dos incrédulos, repreende todo o controle de Satanás, quebra toda a dureza de coração. E tem uma parte que parece um pouco estranha, mas não é, que o Magide fala de enxotar as aves. Ou seja, as que caíram à beira do caminho são os que ouvem. E então vem o diabo e tira a palavra do seu coração para que não creiam e não sejam salvos. Aqui é uma atitude que nós precisamos tomar em ambientes que a palavra vai ser ministrada. Qual que é a atitude? Enxotar essas aves. E você está lá lançando a palavra e alguém vai lá e tira. E não é ave no sistema, no literal. São pessoas mesmo. Você tem que orar enxotando essas aves. Porque aqui, gente, Jesus ensina o que para nós? Que a semente, ela caiu na beira do caminho e foi comida pelas aves. Essa ave, Jesus fala que é o quê? A figura do diabo. Então, a palavra que você vai semear, ela tem que permanecer no coração do não crente, para que ele seja salvo. Então, você ora também, preparando o ambiente do coração, para que ele possa receber a palavra, que seja uma terra fértil. Amém? Depois vem a fase, amados, da consolidação, né? Que é o processo que a pessoa decidiu por Cristo, que ela vai para o batismo. Essa parte, nós também precisamos de muita oração. Por quê? Existe muito engano e existe um capeta que chama Moloque, que eu vou explicar para vocês um pouquinho. Amém?
Quando nós passamos para a fase da consolidação do novo convertido, aqui ele já aceitou Jesus. Então, ele vai passar pelo batismo, depois ele vai amadurecer, depois ele vai conhecer e ele vai deixar de ser menino. Aqui nós temos vice-líderes de célula, né? Eu acredito que já estamos num estágio de pessoas mais maduras, né? Nós deixamos aquele lugar de menino na fé mesmo, de tomar aquele leitinho, e nós passamos a querer o quê? Um alimento sólido, né? E é nessa fase que nós vamos conduzir essas pessoas a Cristo, ao amadurecimento, à consolidação, nós precisamos orar da seguinte maneira. Em 2 Coríntios 11:3 diz assim: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Amados, nós precisamos dominar a nossa mente como líder e a mente das pessoas que nós estamos ministrando, porque existe um espírito de engano no meio do povo cristão. Como assim, pastora? Existe um espírito de engano que chama-se Pitom. Esse espírito, ele imita o Espírito Santo de Deus. Porém, ele é um demônio, ele não tem poder nenhum, mas ele ora até em línguas, tá? Então, nós precisamos repreender todo engano na mente, repreender toda influência de Pitom, toda mentira de Satanás. E como que a gente repreende? Orando. Não tem nenhum segredo, tipo assim, existe uma oração forte, pastora, para isso? Não, não, é o nome de Jesus. Gente, batalha espiritual não significa que a gente vai literalmente colocar uma armadura e sair guerreando assim. Não é. Tem gente que pensa que é isso, e não é. É o tempo todo você está protegendo aquilo que é seu, aquilo que você está cuidando. Então, se você tem a sua célula, o tempo todo você vai o quê? Orar protegendo a sua célula de toda a influência maligna. Então, você vai apresentar a sua célula ali e vai falar: Senhor, repreendo em nome de Jesus. Eu enxoto as aves, eu repreendo toda a influência de Satanás, eu repreendo toda a influência de Pitom, que ele bate em retirada do nosso meio, deixa o meu povo, o povo que está indo na minha célula. Aí você vai lembrar do que a pastora falou ali, ó. Que ele atua na circunstância, ele gera enfermidade, ele quebra o seu carro, ele faz com que empregados faltem ao emprego, que você não possa sair do seu trabalho porque não tem com quem deixar. Ele coloca vento, ele coloca chuva, ele coloca tudo para que você não vá. É nessa hora que você vai entrar em oração e repreender as interferências de todas as hostes malignas, assim como Jesus repreendeu o vento. O vento não ouvia, mas ele parou na hora que Jesus repreendeu. Por quê? Porque era uma artimanha de Satanás. E Moloque? Quem que é Moloque? Moloque era um deus, tá? Que eu vou ler para você em segundo livro de Reis, 23:10, que diz assim: também profanou Tofete, que ficava no vale de Ben-Hinnom, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para sacrificar seu filho ou sua filha a Moloque. Esse deus é um deus cananeu, tá? Que chama Moloque. E todo culto que o povo prestava a Moloque, eles pegavam o quê? Crianças recém-nascidas, eram queimadas vivas e entregue para esse deus como sacrifício. É horrível, né? E por várias vezes na Bíblia, Deus declarou uma repugnância a essa prática. E Deus punia severamente o povo cananeu que fazia isso. E Deus dava até castigo, né? Para o povo que se voltava para esse Deus. E o que Moloque representa? Moloque representa uma potestade de Satanás que ataca tudo aquilo que está no começo, no nascimento ou no momento de transição. Ele é um Deus, com letra minúscula, um demônio
que age na infertilidade. Ele não quer que nada cresça. Ele quer que tudo seja frustrado na hora que está começando. Tá? Inclusive, gente, isso serve até mesmo para pessoas que estão gerando filhos, né? Sempre repreender, orar no ventre, porque o seu filho pertence a Deus, o fruto do teu ventre é bem-aventurado, né? E não terá nenhuma influência de Moloque. Então, como que você vai orar? Você vai ordenar a falência desse Deus sobre a sua célula que está começando. E a gente vê que esse capeta, ele age mesmo desde o início, porque Moisés quase foi morto, Jesus também. Por quê? Porque o diabo queria matar logo após o nascimento deles, né? Então, o que a gente precisa fazer? Proteger os nossos recém-nascidos em Cristo. Porque muitas vezes eles ficam sobre esse ataque severo de Moloque. Tá bom? Outra coisa, levantamento de novo líder. Como que o diabo age aqui, nesse levantamento de novo líder? Toda célula, para ela ser frutífera, nós temos que multiplicar, não é verdade? Como assim? A gente multiplica pessoas, mas a gente multiplica também a liderança, os líderes. Vocês foram líderes que estão sendo multiplicados, né? São vice-líderes de uma célula. Então, logo vocês estarão com a célula de vocês. E quando vocês forem levantar outros líderes, ou até mesmo em vocês agora, como que o diabo age? Na sua autoimagem, tá? Ele vai provar para você e para os seus novos líderes que você não tem capacidade. Ele vai colocar o seguinte: e a pastora Rose, ela prega muito mais do que eu não tenho capacidade para isso. O pastor Ednei, ele conhece de Gênesis a Apocalipse virado no avesso. Eu não vou conseguir ser como ele, eu não posso liderar a célula. Nossa, hoje vai um irmão da igreja na minha célula, que sabe muito da palavra. Ele ganhou 35 pessoas para Jesus, eu nunca ganhei ninguém, tá? Satanás age tentando te provar que você não é capaz. E da mesma maneira sobre os vice-líderes, os próximos de vocês, quando você vai levantar esse novo líder. Satanás odeia a liderança. Por quê? Porque através da liderança que vai começar uma nova célula. Né? Através do líder é que vai expandir cada vez mais. Porque se a gente não tem líder, a gente não consegue multiplicar. E pode perceber como é difícil ter líder. Como é difícil levantar líder. Por quê? Porque Satanás lança essa autoimagem mesmo negativa. Gideão, por exemplo, dizia que não tinha capacidade. Né? Desde essa época que o demônio age. E pensa bem, você já pensou nisso, não pensou? Você já se achou não capaz, não achou? Então, Satanás também, ele tira, querido, a sua visão. Você não consegue mais enxergar que a sua célula pode ser frutífera. Você não consegue enxergar ali, dentro do seu meio, dentro da sua célula, novos líderes. Porque você começa a avaliar pessoas assim como Satanás quer que você avalie. E não como Deus quer que você avalie. Porque um líder, ele precisa ter o quê? O coração em Cristo Jesus, a disciplina de estar aqui, por exemplo, aprendendo, né? Buscando o amadurecimento, buscando outras vidas para serem salvas. Então, quando Satanás tira a visão, coloca a venda nos olhos do líder, ele não enxerga mais nada, ele desiste. Né? Ele fica com medo de agir. Outra coisa que ele coloca, passividade, comodismo. Os líderes vão perdendo a vontade de ganhar vidas para o Senhor. Então, a célula atinge lá um número, vamos supor, tem uma célula com 25 pessoas. Como é que... já tá bom, já tá boa essa célula. Eu já tô feliz com essa célula. E a partir daí vira um grupo de comunhão, onde vocês se encontram
Todas as semanas, vocês falam de Deus, você lê a palavra e depois come todo mundo junto. E aí, quando vai multiplicar, o que que acontece? Ah, não, eu não quero separar de fulano, ah, eu não quero separar de ciclano, ah, eu não quero desfazer esse grupo é muito bom. Acontece isso? É nessa hora que a gente para de fazer ele novo líder. E é nessa hora que Satanás está ali agindo, queridos, agindo, porque você está fazendo um acordo com a treva. Como assim, pastora? Quando você, como líder, vice-líder, ministro, cristão, perde o desejo de ganhar almas para o Senhor, você está fazendo o quê? Um acordo com as trevas. Você está falando ali que você não quer mais que as outras pessoas sejam salvas. A partir do momento, queridos, que a sua visão abre, que o seu coração também é aberto, que o seu desejo de pregar a verdade deixa de ser a prioridade na sua vida, você pode ter certeza que tem ação maligna, que tem ação de Moloque, que tem ação de demônios que estão dizendo no seu ouvido: não pode, você não consegue, a sua célula não vai para frente. Ah, porque eu abri célula lá no passado e hoje eu não vou abrir outra porque não vai dar certo. A do passado não deu certo, mas a do presente pode dar, porque a do presente você está aprendendo o quê? Que você precisa guerrear. Não adianta você ter uma célula e não orar pela sua célula. Então, quando a gente está ministrando aqui batalha espiritual, não é um momento, não é um movimento, não é algo pontual, é uma sequência. São todos os dias protegendo aquilo que Deus confiou na sua mão contra as astutas ciladas do inimigo. A Bíblia fala o quê? Que a nossa guerra não é contra carne e sangue. A nossa guerra não é contra aquele que não quer aceitar o convite. A nossa guerra não é contra aquele que não quer aceitar Jesus. É contra aquele que age nessas pessoas. Né? E muitas vezes age em nós. Como assim? Prende a nossa mente com pensamentos que não são de Jesus. Ou seja, já tem 20 pessoas, tá bom, não vamos desfazer o grupo. Os argumentos que ele usa também é que você não tem capacidade de levar a palavra de Deus porque você tem pecado. O único que não teve pecado foi Cristo Jesus. O único. Então, Satanás sempre vai vir te acusar de pecados lá do passado. Lá do passado. E como que a gente tem que fazer? Tornar o nosso pensamento obediente, quebrando o mundanismo. O que é o mundanismo? É Satanás, que é o príncipe dessa terra. E que a visão concedida por Deus possa ser recebida, obedecida e praticada. Você vai crer naquilo que Deus está confiando para você fazer. E a multiplicação da célula, nós já estamos caminhando para o fim. Nós estamos ali ganhando uma casa, né? E mais um discípulo para Deus. A multiplicação é de Deus. A gente vê a multiplicação do vinho, a gente vê a multiplicação dos pães e peixes, a gente vê a multiplicação dos discípulos, dos 70 que foram, a gente vê as multidões que Jesus alcançava. Então, a multiplicação da célula vem de Deus. E, gente, não é porque teve já movimentos frustrados que os nossos serão frustrados. Quando a célula tem a motivação do quê? De salvação, Deus está nisso. Quando a célula tem a motivação de só juntar gente para ter número, eu digo que Deus não está nisso. Porque daí perde todo o propósito da célula. Então, quando você tem uma casa, mais um discípulo para Cristo, você tem uma célula. Então, às vezes, você vai olhar e vai fazer assim: Deus, eu só tenho um.
Vai com esse um vai trazer mais um, já são 2, esses 2 vão trazer mais 2, já são 4. Mas o diabo fala assim, não, você vai perder tempo com um. Pelo amor de Deus, para, amanhã você fala para ele de Cristo. Nossa, que célula ruim, a sua só tem um. É um que você precisa. É você e mais um, que serão 2. É 2, já são 4. A gente tem a mania de pensar lá na frente, achando que tem que ter 35 para começar, e aí que é a hora que a célula para e ela não multiplica. O diabo frustra os seus sonhos, os seus planos e as suas conquistas, porque você dá abertura para ele entrar e contaminar a tua mente. Ele coloca medo, ele coloca passividade, ele coloca comodismo e ele coloca indisposição. Como assim? Quem aqui chega do trabalho e faz assim, que alegria! Eu vou para a célula! Não acredito que ninguém. Todo mundo está meio cansado de trabalhar o dia inteiro, né? E ir para a célula ainda. E às vezes a gente desiste. E ainda acha desculpa. Ou então, ai, que alegria! Eu vou no culto de oração hoje. Não, ninguém vai para o culto de oração na maior alegria. Tá? Por quê? Porque tem resistência, tem cansaço e tem diabo que fica falando, não vai não, você já orou demais. Não vai não, você não precisa orar. É nessa hora que você deixa de ir que você está fazendo acordo com a treva. Você está aceitando aquilo que Satanás está colocando sobre a sua vida. E o Senhor fala, não aceite. Ouça a minha voz, receba a minha visão. Receba a minha visão. Você como líder, acontece muito de desmarcar a célula. Queridos, exceto para morte e alguma coisa muito grave, não desmarque célula. Quando você desmarca uma célula, você pode estar deixando de ganhar uma vida para o Senhor. Quando você desmarca a célula, você está falando assim, ê, diabo ganhou. Claro que existem exceções, às vezes vai ter um evento e você vai precisar desmarcar? Sim, mas tem gente que bate um vento mais forte, não tem célula. E eu falo isso de experiência própria. Eu abri 2 células em Várzea Grande. Várzea Grande é uma cidade aqui do lado de Cuiabá, bem pertinho. Uma célula foi que foi. A outra fechou. Porque todas as vezes que chovia, ela não deixava ter célula. Ah, não, pastor, hoje não vai ter, tá chovendo. Ah, hoje não vai ter, tá chovendo. Pelo amor de Deus, uma chuva faz com que você desmarque sua célula? Aí eu peguei o pessoal, levei para outro lugar, mudei a casa do anfitrião. Por quê? Porque tá dando ouvido o demônio. Tá dando ouvido, né? Então, recuse todo acordo com as trevas, toda insinuação de diabo, toda astúcia de Satanás. Declare em alta voz que você está disponível para toda obra de Deus. Querido, quando você tem essa convicção de que sua vida aqui nessa terra tem um propósito de ganhar outra vida aqui nessa terra, daí não tem Satanás que prevaleça. Não tem batalha espiritual que você não ganhe, tá? Não deseje nada menos do que Deus tem para você. Porque Deus tem multiplicação, Deus tem milagre, Deus tem cura, Deus tem libertação. Deus tem feito maravilhas através de célula. E nós temos visto isso. Pastor Ednei e eu tivemos como que chama o evento, pastor? Paixão Contagiante. Paixão Contagiante do DNA lá em BH. Lá em Belo Horizonte. Queridos, são 32 mil pessoas. São 3 mil células que eles têm. Em Salvador, pastor, e há 20 anos era uma igreja de 400 pessoas. 400 pessoas. Eu fui agora aqui numa igreja que chama Voz da Verdade, que a gente tem uma conexão com o DNA lá de Belo Horizonte.
E o Paulo Mazzoni veio aqui. Ele deu um exemplo que nós choramos de rir. Ele falou assim: você que não se acha capaz, olha aqui para o altar. Aí todo mundo olhou para o altar. Vocês estão diante de um semi-analfabeto. Aí todo mundo, como assim? Ele falou assim: eu, gente, não sabia pregar bem, não sabia cantar bem, não sabia falar de Jesus bem, eu não sabia orar bem, eu falava baixinho para dentro, não tinha postura nenhuma, eu era um não consigo, não posso. Até que Deus virou para ele e falou assim: o que que você faz bem na sua vida? E ele olhou para Deus e falou: eu lidero bem. Deus falou: então vem com aquilo que você tem, que o resto eu vou fazer. Hoje, gente, ele é um pregador internacional. Ele é um cara que, na hora que ele fala ali, a gente começa a chorar de tanta presença do Espírito Santo que aquele homem carrega. Então, é sobre isso que é vencer a batalha espiritual. É entender que o Senhor é muito mais poderoso do que qualquer diabo, né? E também o que que a gente aprende através dessa oficina? Tem muito mais coisa, tá, gente? Com o tempo eu vou fazendo, eu tenho bastante material, eu procurei resumir o máximo para vocês, e com o tempo a gente vai fazendo outra. Mas são inúmeras batalhas no Já dia a se dia da sinta convidada, viu, pastora? Para a Amém. gente fazer mais vezes, em nome de Jesus. Pode deixar. São inúmeras batalhas no dia a dia da célula. O crescimento e multiplicação não são automáticos. O líder deve se adequar à oração e à batalha espiritual. Ou seja, gente, o que você, como líder, como vice-líder, precisa fazer? Se posicionar, orar, não fazer nenhum acordo com as trevas. E para finalizar essa aula, eu vou contar para vocês um testemunho. Cuiabá, pastor Ednei, sabe? Eu cheguei aqui, a igreja tinha sido dividida. Nós estávamos com 17 pessoas para a igreja e não podia falar o nome célula, porque eles tiveram experiências ruins anteriormente com célula. E o trilho da nossa região é célula, eu amo trabalhar com célula, com oração. A igreja não orava e não gostava de célula. Eu falei, meu Deus, o que que eu estou fazendo aqui? Aí o Senhor falou assim, eu te pus aí para mudar. Você vai repreender todo Moloque, toda interferência, toda obra de Moloque, toda obra de engano que pode existir nessa igreja. E eu comecei a ir e orar, eu preparava o ambiente em oração, comecei a ministrar o Conecta, os 17 vieram fazer. Eu já comecei a glorificar pelo milagre. Falava, meu Deus, é milagre, né? Porque é 100% da igreja. Aí, e eu sempre orando. Eu já conhecia, né, todo como que tem que ser, né? Como que a gente tem que posicionar em oração. Queridos, nós fizemos o Conecta, fizemos uma formatura maravilhosa. E desse Conecta, muitos ficaram com medo, né? Mas nós conseguimos 5. 5 líderes e 5 vice-líderes, mas nós éramos em 17. Hoje eu digo para vocês, eu estou no primeiro ano de célula, tá? Nós não temos, na verdade, 1 ano ainda de célula. Nós já temos 6 células. E a festa de 44 anos da igreja, domingo, nós tivemos 100 pessoas. O que é isso? É porque a pastora é boa? Não. É porque eu sou diferente? Ou o povo de Cuiabá é diferente? Não. É porque a gente ora. A gente ora, crê e faz o que tem que fazer. Então, fechou uma célula de Várzea Grande. Eu não gosto de fechar célula, é muito ruim. Mas eu não posso declarar que isso é o fim. Isso tem que me impulsionar. Peraí, fechou uma célula, mas abriu um bar.
fechou 2 células e abriram 2 bares. Bar não, é dificilmente um bar fecha. Entende? Por isso que a batalha é no dia a dia. Porque o diabo quer frustrar aquilo que Deus tem para nós. Mas nós estamos, assim, felizes, como quem sonha mesmo na multiplicação. Agora, nós temos a data de multiplicação para julho. A gente só coloca 9 meses de multiplicação e vamos romper. E eu tenho visto a participação na célula, assim, assídua, o povo super empolgado mesmo, feliz. Por quê? Porque entendeu o propósito. Amém? Vamos orar? Pastor, você quer fazer perguntas? Como é que vocês fazem? Eu não sei. Pastora, que bênção, está aberto agora, mostra a carinha aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Sara, a gente tem alguns minutos, mas eu queria aproveitar, pastora, de comentar isso. Se você não tivesse dado o seu testemunho, eu estava pensando em falá-lo, né? E, queridos, é importante destacar que a pastora Sara, ela pastoreava uma igreja em Catalão, uma igreja forte, vibrante, com muita gente. Numa comparação, era uma célula abençoadíssima, né? E aí a bispa lançou o desafio que ela não precisava aceitar, ela poderia falar que não dava, que tinha família ali em Catalão, o trabalho, o esposo, ela poderia falar que não era o momento, ela precisava consolidar a igreja em Catalão, mas ela entendeu a direção sob a liderança dela, e como a pastora falou, ela chegou em Cuiabá, numa realidade de uma igreja que o pastor que saiu levou 90% da igreja com ele, abriu outra igreja, e ela chegou lá então numa realidade mais ou menos igual a Filipe, né? Estava lá pregando para multidões e Deus mandou ele para o deserto para evangelizar só o etíope, né? E chegando lá, já faz uns 10 anos que você está lá, pastora? Está aí em Cuiabá? Aqui? É. Estou no 2º ano aqui. Segundo ano, bom, é só para lembrar. Segundo ano. Então, isso tudo aconteceu no passado, em 2024, né? Em um ano, se considerar que ela chegou lá em fevereiro, né? Até outubro dá 1 ano e 8 meses, né? 1 ano e 8 meses que a pastora está lá. E nós já estamos aí, ela falando de 6 células, que eram 17 pessoas na igreja, né? Então, isso é bênção, bênção. E eu fico muito feliz de ouvir o seu testemunho, pastora. Às vezes, quando a gente chama alguém para ministrar para nós, a gente às vezes fica meio preocupado. Às vezes a pastora Rose fala, tal pessoa. Fala assim, Rose, não está na nossa pegada, não está na nossa visão. E às vezes a gente fica preocupado porque a pessoa vai falar coisas que não são erradas, mas que a gente está dando um outro direcionamento, né? Mas tudo que a pastora aqui ministrou tem tudo a ver com o que a gente tem aprendido, ensinado e numa visão, numa pegada espiritual, numa linguagem espiritual que é extremamente importante. Então, eu louvo a Deus e nós estamos gravando e vamos passar para muita gente ouvir e aprender com tudo isso. Alguém tem alguma pergunta? Pastora Rose, quer falar alguma coisa? Pastor, pergunta eu não tenho, mas podem surgir. Mas, pastora Sara, eu lembro de quando nós tínhamos a primeira célula de jovens há alguns anos, acho que tem mais de 10 anos ali na Central, e um dia estavam só os líderes na célula, todos os visitantes faltaram, e aí tinham cadeiras vazias. E aí, naquele dia na célula, nós decidimos, não vamos ter a célula normal, vamos orar por essas cadeiras, vamos orar e profetizar e interceder para que venham pessoas. E assim, e para a glória de Deus, foi uma das células mais frutíferas que nós tivemos ali dentro da rede dos jovens. Assim, foi uma célula, meu Deus, maravilhosa. Ela enviou muitos líderes. Nós temos frutos até hoje de pessoas que vieram através dessa célula. Então, assim, realmente é o poder da oração, né? A gente, e o pastor sempre usa essa frase, né? Que oração vem com ação. A gente ora, a gente amarra, a gente repreende, a gente intercede e a gente também age, a gente convida. E pastora,
você falou sobre esse medo que às vezes as pessoas têm, né, de retaliação, do contra-ataque do mal e tudo. Isso é muito comum, às vezes, no nosso meio, no nosso dia a dia, às vezes até pelas nossas inexperiências, né, nesta área de oração, de libertação, ou às vezes pelo que as pessoas falam, né, de uma forma equivocada sobre contra-ataque. Às vezes a gente ouve algumas pregações por aí que tem uma pegada muito exagerada e muito errada e ruim sobre isso. Então, acaba que as pessoas absorvem essas mentiras e colocam no seu coração. Então, quando você falou sobre nós não termos medo, é algo que realmente fala muito ao meu coração. O Senhor nos chama para sermos corajosos e valentes, né? E o exemplo da cobra foi maravilhoso, da sucuri foi maravilhoso. Realmente, o diabo já está morto. Então, e o nosso Deus, ele é muito mais poderoso, ele não tem nem comparação com inimigo nenhum. E cumprir, nós estamos sujeitos a contra-ataque em todas as áreas da nossa vida, realmente nós estamos sujeitos. Mas se for para receber um contra-ataque porque estamos levando alguém para o céu, que venha, mas ao mesmo tempo que vem, também já vai cair por terra, porque de fato nós estamos guardados pelo sangue de Cristo. Então, eu gostei muito dessa parte, dentre tudo que você falou, que foi maravilhoso. Mas eu queria reforçar essa parte aí para nós, este grupo. Nós temos aqui pessoas iniciando na fé também. Então, é muito importante lembrar disso, que nós estamos guardados pelo sangue de Cristo. E o nome de Jesus é suficiente. Amém, Amém, querida. amém, amém. Alguém tem alguma pergunta, alguma consideração para o final da nossa aula? Lembrando que ainda quem não colocou o nome no chat, registrando a sua presença, coloca aí que é a última aula e você precisa ter no mínimo 70% de presença. Alguém tem alguma pergunta? Ela chegou. Alguma fala? Pastor, eu queria fazer um pedido, na verdade, para a pastora Sara. É a Pida. Débora. Oi, Débora. Pida. Pastora, eu tenho uma amiga que mora em Várzea Grande. Ela mudou para lá há pouco tempo. Ela foi do budismo junto comigo. Ela se afastou e ela tem participado, às vezes, raramente, mas ela tem tem gostado muito da Umbanda, do terreiro, e tem ido algumas vezes. Eu converso muito com ela, ela assiste o culto online, ela gosta muito dos nossos pastores, mas eu queria muito ver com a senhora se é possível, de repente, ela poder participar da célula em Várzea Grande. Amém, amém. Amém. Querida, passe para mim o contato dela, que nós vamos atrás dela. Com certeza, ela pode e deve participar com a gente. Obrigada. Se ela gosta do pastor Ednei e da pastora Rose, está bem, ela vai gostar muito mais da pastora Sara. Começou pelos piorzinhos, né, pastora? Depois já vai para os Não fala melhorzinhos. sim, todos meus Amém. amores. Simone, fala o que você quer falar, Simone. Como o senhor sabe? Deus me revelou que você abriu o mute. Simone, se você não falar, você ia falar, minha filha. Não tem como. Assim como a chuva cai, Não. a Simone fala. Não é porque, pastor, me veio uma memória assim, é até testemunho eu falar para a pastora Sara. Quando ela falou do Moloque, eu fiquei aqui em choque. Por quê? Porque quando o pastor me chamou no gabinete para falar sobre a multiplicação da célula, eu inventei 1000 desculpas para ele e internamente também, que eu não expus, que eu me sentia incapaz, e falei para o pastor, não queria desfazer o grupo. Tudo que a senhora falou foi tudo que eu falei para o pastor. Então, eu assustei e fiquei com vergonha de pensar que eu tive ação de Moloque, sabe? Aí, Nem foi combinado, serviu hein? muito. Amém. Hã? E não foi combinado, viu, Simone? Não, Deus nem queria Amém. combinar uma coisa dessa, eu não queria que tivesse acontecido, mas serviu para aprender que a gente não tem que confiar nas nossas forças, a gente tem que entregar nas mãos de Deus, e Deus é que nos fortalece e capacita e dá o caminhar, né? A gente precisa dar o primeiro passo, e Deus carrega depois a gente. E é isso, a vergonha que eu passei. Simone, não é testemunho, não. Obrigado pelo seu testemunho. Isso é testemunho e é importante a fala da Simone, porque talvez
a começar de mim, muitos de nós também poderíamos falar que eu penso assim, ou pensava assim também. Querido, sobre Moloque, eu não vou falar com certeza absoluta, mas a pouco de certeza que eu tenho é suficiente para você refletir sobre isso, né? Esses dias, há algum tempo, alguém me disse que quando o termo moleque vem de Moloque. Então, quando a gente chama alguém de moleque, é uma referência que se faz, porque, como a pastora falou, esse Deus é um Deus de origem cananeia e que, no decorrer do tempo, em cada povo, ele atua de um jeito, né? Mas sempre atuando junto às crianças, sempre atuando junto aos inícios. Eu nunca tinha, pastora Sara, pensado nesse aspecto, né? Eu sempre associei a ideia desse Deus, dessa divindade pagã, voltada às crianças, né? Inclusive, a Bíblia fala que lá no Vale de Rinom, onde no tempo de Jesus era o lixão de Jerusalém, o Geena, era lá onde, no passado, eles sacrificavam os filhos, né? A esse deus Moloque. Mas essa visão de que tudo aquilo que está iniciando, tudo aquilo que ainda é criança, né? É ataque, é alvo desse inimigo, é uma visão muito especial e um discernimento muito importante para a gente ter. E aí, então, todos nós aqui somos líderes em treinamento, então somos alvos dessa tentativa do inimigo. Mas como a pastora Rose disse, a pastora Sara também falou, e o diabo já está mais do que derrotado em nome de Jesus. Amém. Queridos, deixa eu então dar uma orientação final aqui para a pastora Sara orar por nós hoje. E, pastora, vamos pedir para você também orar pelos nossos adolescentes. Amanhã nós estamos com uma equipe que, entre adolescentes e também a equipe que vai atuar, talvez umas 40 e poucas pessoas, né, pastora? Pastor, 55, são 33 adolescentes e Olha 25 aí, pessoas na que equipe. benção. Dá quanto? 33 adolescentes, 22 das 55 pessoas que vão amanhã para o nosso acampamento lá em Bela Vista e vão voltar domingo na hora do culto. Então, domingo tem culto de manhã com Santa Ceia, tem escola dominical que está uma bênção, e domingo à noite a gente vai receber esses 55. Então, vou pedir para a pastora Sara, além de orar por nós, orar também por essa turminha. Mas, queridos, a aula, hoje é a última aula. Que pena, né? Mas o que a gente quer falar para vocês? Essas lições que você... Hoje mesmo eu recebi uma lição de alguém que entregou. Então, essas lições estão sendo corrigidas. O time pastoral reconhece o quanto tem sido muito bom o material que vocês têm produzido, mostra o crescimento, a maturidade, o nível tanto acadêmico, intelectual, quanto prático e espiritual desse time aqui. Eu louvo a Deus por isso. E aí, como que vai ser, então, agora o próximo passo? O próximo passo, você precisa entrar em contato amanhã com a secretaria da igreja, você tem o número do celular da igreja, o WhatsApp, e falar dos dias que você pode, e nós vamos fazer uma reunião, pastora Rose e eu, com você. Quando for casal, marido e mulher juntos. Se é solteira, você sozinho, onde nós vamos ter a conversa final e aonde você vai ser aprovado ou não no curso, tá? Se for reprovado, não quer dizer que isso é ruim. Não, você pode ter aprendido muito, desfrutado muito, mas por uma somatória de fatores, pode ser que uma falta a mais, que infelizmente você não conseguiu participar, ou um trabalho que você não conseguiu, né? Esses dias alguém falou numa reunião, o meu problema da procrastinação, eu vi mais um efeito negativo que essa semana eu deixei para a última hora para mandar a prova e quando eu vi tinha passado, né? Então, como que nós vamos fazer? A prova final não vai ser uma prova escrita com consulta, não vai ser um exame da ordem, não. A prova final vai ser uma conversa no gabinete. Nós não vamos fazer pegadinha, não precisamos que você conheça muita coisa de tudo que nós falamos, não. Vai ser um momento de pastoreio, um momento de discipulado, onde nós vamos, então, chegar à conclusão. Pastor e eu, que demos o curso, vamos falar assim, olha, você está aprovado, porque são 3 provas, presença, são diversas áreas que vão somar para dar a nota final, né? E, queridos,
Pastor, pode deixar para fazer isso ano que vem? Não. Se você deixar para o ano que vem, então a gente vai fazer um outro curso depois para um novo processo. Porque o nosso sonho, o nosso propósito é que você conclua com aprovação agora em novembro, porque em novembro o nosso sonho, os líderes de células já foram desafiados, é que nós multipliquemos as células ainda este ano. Nós temos células, pastora Sara, com 35 pessoas. Nós temos... Uau! É uma bênção. E a gente aguardou a multiplicação para fazer uma multiplicação saudável, para fazer uma multiplicação sadia. E essa multiplicação saudável e sadia vem a partir dessa equipe aqui, extremamente habilitada, e os testemunhos de hoje, por exemplo, da Simone, confirmam isso, a palavra da pastora Sara. Então, resumindo, amanhã você vai entrar em contato, se quiser já manda hoje. O time pastoral atende todas as manhãs na igreja, então, se for dentro desse horário, é só você marcar. Mas se você precisar à tarde, à noite, de madrugada, aí você entra em contato e fala com a secretaria. Olha, eu só posso de sábado a domingo às 4 da manhã. Você vai falar os horários que você pode e nós vamos nos adequar para ter esse tempo de mesa, de gabinete, esse tempo de discipulado, para que no final a gente fale assim, 100%. Tá bom? Dúvidas sobre isso? Pastora Rose, quer completar alguma coisa? Ô, pastor, a gente vai fazer já um esquenta para aquela outra coisa lá ou a gente deixa para depois? Aí tem que lembrar que aquela outra Não, tem algo que eu não sei se é essa outra coisa, pastora, mas que eu também falei a semana passada na aula presencial. E, queridos, aconteceu a semana passada uma falha, e Deus tem propósito em tudo, né? Nós gravamos a aula presencial a semana passada, as esfirras estavam uma delícia e a aula também foi muito proveitosa. Só que, infelizmente, uma falha técnica, o YouTube não gravou o áudio, gravou só o vídeo. Então, eu tentei fazer isso hoje, não consegui. Amanhã eu vou gravar de novo uma nova aula, né? Só que daí sem ter ninguém participando. E aí essa aula vai ser disponibilizada para vocês assistirem a 9ª aula, que foi da semana passada. Mas a semana passada, nós anunciamos que o Ministério de Comunicação da nossa igreja está com um projeto para o ano que vem abençoador. E vocês foram as pessoas escolhidas para nos ajudar nesse projeto. Qual que é o projeto? Nós queremos fazer um devocional da nossa igreja, dos nossos líderes, para que o ano que vem esse devocional esteja impresso num caderninho e também disponibilizado nas redes sociais, só que não vai ser um devocional diário, vai ser um devocional semanal. Então, semanalmente, toda segunda ou terça-feira, nós vamos colocar nas redes sociais um devocional para que todos sejam abençoados. Esse devocional vai ser no estilo que a gente vê por aí, né? O cenáculo, o pão diário, é um versículo da Bíblia, um testemunho e depois uma oração e um pensamento, uma reflexão. E, como vai ser semanal, nós temos 52 reflexões para serem feitas. E nós queremos contar com vocês para isso. Então, por exemplo, o testemunho que a Simone deu hoje, ela pode transformar num devocional, já está pronto. E aí nós vamos colocar no grupo quais são os pré-requisitos, que tamanho que tem de ser, quantas palavras. E se você escrever a mais, não tem problema. Não precisa fazer correção de português, de gramática, de ortografia. Nós temos uma equipe que vai fazer tudo isso. Então, queridos líderes, não mais líderes em treinamento, líderes, nós estamos desafiando cada um de vocês a produzir esse devocional da IMCG para 2026. E, com a graça de Deus, Deus abençoando e direcionando esse propósito, em 2027 a gente pode ter um devocional diário. A gente vai começar com um semanário para que o ano que vem ele seja diário. Então, está aí o desafio. Esse grupo nosso tem 80 pessoas, então, se todo mundo fizer, já tem preparado material para a gente fazer algo de excelência. Dúvida sobre isso? Esse era um dos temas, pastora?
Tem uma outra coisa também, mas acho que a gente vai deixar para lançar depois, né? Só Então, gerar curiosidade. Deixa o pessoal ficar curioso. Mas tem coisa boa chegando para nós, hein, gente? amém, amém, amém. Gente, então vou pedir para a pastora orar. Depois da oração, a gente vai tirar aquela foto para confirmar a benção do Senhor. A pergunta da Lara: até quando precisamos mandar o devocional? Lara, já pode mandar, mas nós vamos dar o start lá no grupo, tá bom? No grupo nós vamos colocar, mas o Ministério de Comunicação precisa disso no máximo aí até meados de novembro, estourando. Então, nós teríamos aí em torno de 15, 20 dias para produzir. Por quê? Porque esse material precisa ser todo definido, padronizado, né? Para a gente trabalhar com ele e, a partir do final do ano, lançar oficialmente. Nós também estamos lançando a segunda edição do álbum, né, do IMCG Kids, que é o Novo Testamento, e os livros sapienciais, né, os livros, os Salmos e os sapienciais do Antigo Testamento, e para o mês agora de dezembro vai ser lançado o nosso álbum de figurinhas para o próximo ano. Perguntas? Peraí, eu mutei a Simone sem querer. Simone, desmuta aí que a pastora caçou a sua palavra. Peraí, não está saindo, Simone, peraí. Nossa, não deixa nem eu falar. Até que dia que é para marcar essa reunião com o senhor e com a pastora? Amanhã, Simone, marque amanhã. Até que dia? Eu sei. Tá. Veja bem, aqui que nós falamos. Nós vamos, porque se a gente falar até dia 10, de repente todo mundo marca, tem alguma dificuldade, pode ser que o nosso calendário não feche, né? Mas nós precisamos com urgência, queridos, porque quem deixa, se a gente falar, ó, vai ser até o dia 15 de novembro, até 20 de novembro, aí de repente todo mundo vai querer marcar no final e não vai ter data, e aí vai estrangular. Então marquem a partir de amanhã, porque é em novembro que nós vamos fazer a formatura e a multiplicação das células. Ou seja, hoje é 30 de outubro, nós temos um mês para concluir tudo isso. Então, nós precisamos ser para a semana que vem, o mais rápido possível, tá bom? Ô, pastor, só reforça, é um ou outro, é os dois, porque acho que o pessoal fica com essa dúvida aí. Tá, a nossa ideia é fazermos juntos, é o time pastoral. Nós temos um momento de gabinete, de mesa, os dois pastores, o pastor e a pastora, com vocês, né? Para que a gente crie essa identidade, mesmo porque nós somos os pastores, então, às vezes, vocês ficam muito próximos de mim e não, a pastora não sabe como a coisa está caminhando e vice-versa. Tá bom? Pastora Sara, obrigado pela sua participação, por ser instrumento nas mãos do Senhor. Eu tenho certeza que a pastora está aí sem fazer nada, estava com os pés para cima, nesse friozinho gostoso aí de Cuiabá, e aí quando a pastora Rose te convidou, você falou assim, não tenho nada para fazer mesmo, eu vou participar. Eu tenho certeza que não foi isso. Estou com o gabinete aqui, está sentado esperando. E lembrando que foi aniversário da Sara, da pastora Sara também essa semana, terça-feira, a pastora Sara fez aí o quê? 31 anos, né? Para a glória de Deus. Benção. Não parece, viu? Para as comemorações. Benção. Pastora Sara, ore por nós, então, por favor. Queridos. Senhor, nós te louvamos, Pai, por esse tempo, te louvamos, Senhor, pela tua palavra, Pai, que nos direciona, que nos abençoa, que nos guarda, que nos livra de todo mal. Deus, eu quero apresentar cada vice-líder que aqui está, apresentar, ó Deus, a vida do pastor Ednei, da Rose, e todas as células, ó Deus, da Igreja Metodista Central de Goiânia. Nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor repreenda toda obra satânica, toda artimanha de Satanás, toda obra de Moloque seja falida sobre as células, ó Deus, da Igreja Metodista de Goiânia. Nós também pedimos em nome de Jesus que toda obra de Pitom, que todo demônio mesmo que se levanta, seja por terra em nome de Jesus. Amém. Caia por terra, ó Deus, toda passividade, todo comodismo, Senhor. Coloca nos nossos corações, ó Pai,
um inconformismo mesmo, Deus, de que nós precisamos pregar, que nós precisamos fazer convite, que nós precisamos levar salvação a Deus, e que diabo nenhum vai se levantar e Amém. mentir para cada um de nós falando que não. Porque aqui, ó Deus, nós somos capacitados pelo Senhor, nós somos dirigidos pelo Senhor. Quem dá o crescimento, a multiplicação é o Senhor. Prepara os corações, prepara, Senhor, esse povo para ser convidado, Senhor. Prepara, Deus, cada irmão e cada irmã com a tua palavra. E nós cremos que o teu reino será expandido aí em Goiânia, Deus, porque o Senhor nos disse: não temas, não temas. Essa cidade tem pessoas que vocês ganharão para Amém, Cristo. Jesus. Amém, Deus. Nós oramos e cremos em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. amém, amém. Pastora, aproveita agora e ora então pelos juvenis. Ah, esqueci dos juvenis. Não esqueceu não, tá na hora. Colocamos a vida dos juvenis, ó Pai, desse evento que vai acontecer, Senhor. Pedimos a Deus que o Senhor os guarde desde a saída, Pai, até o retorno. Que o Senhor livre, Pai, de todos os acidentes, de qualquer motorista imprudente, de toda interferência, Senhor, do mal também. Todo impedimento que possa existir caia por terra em nome de Jesus. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor prepare os corações ali dos juvenis, ó Pai. Tira, Senhor, toda a venda dos olhos deles, Senhor, todos os tampões nos ouvidos, ó Pai. Que eles recebam, sejam ministrados, edificados, ó Pai. Que eles sejam, ó Deus, transformados pela tua palavra. E que, Deus, tudo que eles receberem lá, eles coloquem em prática, Senhor Jesus. Que sejam juvenis cheios da tua graça, cheios da compaixão do Senhor, cheios da misericórdia do Senhor e cheios da palavra do Senhor. Usa, Senhor, esses juvenis. Guarda também, Deus, a pastora Rose, todos os líderes, ó Deus, pastor Ednei, que estarão à frente desse evento, Pai. E que em nome de Jesus, ó Deus, seja tudo para a honra e para a glória do Senhor. Oramos e cremos em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Amém, Amém. amém, amém. Benção, Amém. benção. Aquela foto. Coloquem aí o celular na posição horizontal. Assim, ó, põe o celular assim.